Olá pessoal, Marco Cico aqui. Hoje, neste último capítulo dessa nossa série pequena de reflexões, esse mini curso, assim por dizer, sobre ética e comportamento cristão, nós vamos continuar usando o texto que nós estamos falando desde o início, que é Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 11. Nós vamos para a última frase do versículo 11, que eu vou ler com vocês aqui, e que talvez seja esse o ponto mais crítico de todos, porque eu vou adentrar a argumentação depois da leitura do versículo e você acredito que vai concordar comigo. Romanos, então capítulo 12, versículo 11. Está dizendo o seguinte: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Hoje eu quero falar sobre a última frase desse versículo, servindo ao Senhor. Me parece que muitas pessoas na caminhada cristã esqueceram quem elas estão servindo. E por vezes elas têm atitudes que elas deixam clara a mensagem que não estão servindo ao Senhor. Estão servindo ao diabo, estão servindo ao próprio ego, estão servindo a instituições humanas, mas não estão servindo ao Senhor. E sabe por que eu disse que é o ponto mais crítico? Me diga você, eu acho que você vai concordar comigo. Imagine se todo mundo que nós conhecêssemos na igreja, a partir de nós, que começa com a gente, tá? Tem a ver com o que nós falamos aí no passado, né? A partir de nós. Se todos nós de fato tivéssemos atitudes, condutas, comportamentos, decisões, planejamentos com a diretriz que nós estamos fazendo pro Senhor e servindo ao Senhor, diante do Senhor, eu tenho uma profunda convicção, se nós fizéssemos esse exercício, certamente a igreja brasileira não seria o vexame que é em sua maioria. Quero deixar claro que nem todas as igrejas são vexaminosas, calma. Eu estou dizendo que num contexto geral, o mau testemunho de muitas igrejas, numericamente falando, ok? Mas a igreja como um todo seria muito mais verdadeiramente relevante, porque está clara a missão aqui. Nós não estamos aqui para construir impérios meus, impérios seus. Nós não estamos aqui para fazer uma legião de seguidores do Marco, de você, de fulano, de ciclano. Não. Nós estamos aqui juntos servindo ao Senhor. Eu e você estamos servindo ao mesmo Senhor. Nós não estamos aqui levantando o meu nome, levantando o teu nome, o nome da igreja X, Y, Z. Não. Estamos fazendo ao Senhor. Claro que a partir disso vão ter diversas ramificações e sim, pode ser que a gente tenha que ter um envolvimento um pouco mais institucional com a igreja, ajudar a igreja a se estruturar. Eu não vejo um pecado nisso. O problema está quando se vive meramente em torno disso. O problema é quando nós fazemos da instituição a noiva de Deus no sentido de somente essa instituição serve. Somente dentro de uma instituição eu posso ser cristão. Aí é que vem o problema. Aí é que vem a desgraça da coisa. E aí, nós olhamos que aqui, no contexto geral, quando nós falamos das virtudes recomendadas ao longo desta série aqui, o amor seja sem hipocrisia. Deteste o mal, apegue-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não seja remisso, sede fervorosos de espírito, tudo isso fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Minimamente isso tem que trazer para nós uma inquietação sobre a qualidade do nosso serviço cristão. Se nós estamos aqui, de fato, nessa nossa jornada de vida, servindo integralmente ao Senhor, se todas as nossas motivações, quando a gente trata de algum tipo de projeto, de trabalho, de vida, de conduta da nossa vida, de decisões futuras, se tudo isso realmente estiver diante do Senhor, eu tenho certeza que algumas decisões serão afetadas, algumas decisões serão revistas, serão mudadas, porque, enfim, quando o Senhor for a nossa maior motivação de viver, de seguir, de existir, de fazer as coisas, de deixar algum tipo de legado que não tem a ver com o nosso nome, de construir algo que tem a ver com Ele, eu tenho profunda convicção que a nossa jornada cristã ela se torna outra. Nós seremos, não talvez de forma imediata, mas seríamos vistos como cristãos mais maduros. Nós trabalharíamos a maturidade cristã que temos que trabalhar dentro do nosso coração, tem a ver com o que falamos do zelo, né? Sejamos para não sermos omissos nesse zelo. Ou seja, vai trazer um nível de afetação direto nas nossas condutas e nos nossos caminhos. Então, a minha esperança em partilhar esse conteúdo com vocês, desde que falei com vocês lá no primeiro episódio, de como surgiu,
é exatamente essa, é que você entenda que a caminhada cristã, ela tem muito mais a ver com quem você serve, mas com a profunda consciência. É diante de quem você vive. Porque é diante do Senhor que nós vivemos. E se é diante do Senhor que nós vivemos, as nossas ações, as nossas motivações, os nossos pecados, tudo isso, ele ganha uma outra ótica, porque no fim das contas você chega a essa conclusão. Eu cometo aberrações, pecados diante de Deus. Eu faço planejamentos que estão atendendo os meus anseios pessoais, mas isso tem a ver com Deus, com aquilo que eu digo que eu acredito? Então isso dá sim um choque aí bastante severo dentro de nós, porque nós vamos chacoalhar, né? Nossas motivações, os nossos desejos, nós vamos expor a nueza da nossa alma diante de Deus. Isso não é uma tarefa agradável porque dói, né? Mas nos ajuda a caminhar a nossa vida cristã com muito mais integridade e com a proposta dessa série que nós estamos tratando aqui, que tem a ver com caráter, né? Ética, comportamento, enfim. Mas o que é mais importante é que o comportamento não seja também um comportamento artificial. É bem verdade que a maioria dos nossos comportamentos serão evidenciados pelos nossos valores, ou seja, eu vou agir de forma com que eu creio. Mas quando nós lemos logo no a primeira frase do versículo 9, dizendo que o amor tem que ser não fingido ou sem hipocrisia, é porque também é muito fácil e é limítrofe, né? Às vezes nós colocamos máscaras para que as pessoas tenham de nós uma ideia distante do que nós somos. Como se Deus não pudesse ver além dessa máscara. Isso é muito sério. E aí quando nós adentramos para dentro de uma reflexão dessa, né, as virtudes que são recomendadas, e elas vão culminar nessa questão de servindo ao Senhor, ou seja, tudo que nós vamos fazer, detestar o mal, apegar ao bem, tratar o irmão com amor, etc, 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 tudo isto está sendo feito servindo ao Senhor. Então isso tem que ser, sem dúvida, o maior ponto de reflexão do que nós falamos até agora. E a minha esperança é essa, que nós juntos, de forma mútua, recíproca, sejamos maduros, transformados, mais pacientes, convivendo com as divergências que nós vamos ter com alguns dos irmãos, mas zelando, sim, pela nossa vida, pela nossa conduta, zelando pela igreja e sendo realmente cristãos, que eu acredito que o fim das contas é esse. Nós temos que ser verdadeiramente cristãos. As pessoas têm que olhar para nós, no nosso comportamento, nosso caráter, a nossa conduta, e falar, essa pessoa ela reflete aí o caráter de Cristo. E esses são os frutos que tem que nos acompanhar ao longo dessa nossa jornada. Tá certo? Eu, do fundo do meu coração, oro por isso. Espero que essas lições tenham agregado alguma coisa para você. Assim como fui incentivado, fui aí meio que quase que escalado para divulgar isso de forma aberta, né? Sair daquele grupo de amigos. A minha melhor das intenções, a minha oração é que tudo isso que foi tratado traga edificação na sua vida e que essa palavra também encontre um acolhimento dentro do seu coração para que você sirva com mais eficiência e com muito mais significado, com a profunda consciência que eu e você estamos aqui caminhando diante de Deus. A gente se vê nas próximas reflexões.